Vamos avançar. Daniel 3. E aí os jovens foram levados diante de Nabucodonosor. No verso 15, Nabucodonosor lança um desafio a Deus, igual em Êxodo 5, verso 2, que Faraó falou: quem é Deus que vai libertar vocês daqui? E Deus se manifestou com 10 pragas lá no Egito. Então Nabucodonosor fez esse desafio, verso 15, a parte final. E quem é o Senhor que vos livrará das minhas mãos? Disse Nabucodonosor. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei: não necessitamos te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não te serviremos, aos teus deuses não adoraremos, a estátua de ouro que levantastes não adoraremos. Audácia no espírito, né? Eles estavam mais inclinados a morrerem do que permitir que o seu direito de liberdade e de escolha fosse cerceado. Irmãos, vocês já pararam para imaginar que agradável é estarmos aqui em meio à natureza, adorando a Deus, desfrutando da nossa liberdade que temos no Senhor Jesus? E eu confesso para vocês que para mim é sempre muito interessante analisar como que hoje nós, seres humanos inteligentes, racionais, muitos de nós formados, temos carreira, mas que cada dia estamos tendo uma mente mais tacanha, tímida, retrógrada, sabe? E não dá para entender. Eu me lembro que, não muito tempo atrás, eu conversei com uma pessoa, lá em São Paulo, uma pessoa instruída, médico, uma pessoa muito capaz, tem ali mais de uma formação e tal. E aí ele queria ir a um congresso do IAG. Falei: olha, fulano, vai ser uma benção, tá? Mas se eu for, eu vou ter problema, porque o meu pastor falou que se qualquer pessoa lá da igreja fosse, que ele iria dar uma disciplina. E o que esse rapaz fez, que queria tanto ir? Ele não foi. Ele não foi porque ele ficou com medo de tomar a disciplina. E aí eu fico pensando, nós não podemos permitir que a nossa consciência, o nosso direito de ir e vir, sofra esse tipo de retaliação. Porque se eu permito que um líder de uma igreja cerceie o meu direito de ir e vir, irmãos, se o general desse país falar, a gente vai se enfiar dentro de casa e nunca mais vai sair. Você fala: olha, nunca mais saiu de casa, eu ia até morrer de fome. Todo mundo vai ficar. Por quê? Porque o fato de ser disciplinado não quer dizer que você vai estar sendo morto. Imagina se tivesse um decreto que falaria: ó, se você for lá, você vai ser morto. Ninguém vai. Realmente ninguém vai. Então o que Satanás tem feito é ir amaciando as nossas consciências de tal maneira que a gente fica com medo. E isso não é coisa de hoje, tá? João 9, o que aconteceu? Quando aqueles pais foram interrogados. Um filho com 40 anos, a vida inteira cego. Ao invés daqueles pais louvarem a Deus, irem atrás de Jesus, falar: Jesus, a gente quer seguir você. A gente quer que você vá lá para casa. O que eles fizeram? Ficaram com medo. E o Desejado fala que eles tinham medo porque existia uma disciplina de que qualquer pessoa que se manifestasse discípulo de Jesus ficaria excluído da sinagoga 30 dias. E por ficar excluído 30 dias da sinagoga, os pais daquele jovem rico falaram: pergunta a ele, ele tem idade, ele vai resolver isso. Não se posicionaram junto com o filho. Imagina só, um milagre aconteceu, um filho de 40 anos voltou a enxergar, ou seja, enxergou, né, que ele sempre foi cego, mas eles não tiveram coragem de ficar junto com o filho. Vamos lá, meu filho, vamos enfrentar, não importa, se mandar a gente embora, a gente vai feliz da vida lá para o Monte das Oliveiras, vamos plantar lá e vamos seguir a nossa vida. Mas o nosso desejo de ser aceito e o nosso desejo de inclusão nos faz querer estar mais incluídos num corpo do que com o próprio Jesus.
Se você olha, por exemplo, João 4, Jesus disse para aquela mulher, a mulher perguntou assim, aonde deve adorar, aqui ou em Jerusalém? A mulher era uma prostituta, um monte de marido, morava já com o marido de outra, não morava, mas tinha relações sexuais com o marido de outra. A vida estava um lixo, uma porcaria. E quando se depara com Jesus, o profeta, em vez dela falar, Senhor, me purifica do meu pecado, ela pergunta, aonde eu devo adorar? Jesus fala para ela, minha filha, com o caráter que você está, você não vai adorar em lugar nenhum. Você tem que melhorar a sua vida. Não é um monte santo desejado 189. Segundo parágrafo diz assim, não é um monte santo ou um templo consagrado que nos recomenda ao Senhor, mas é levar a nossa religião com um coração puro aos deveres do nosso dia a dia. É isso que Deus espera. Então, desejado 189. Irmãos, não desejem tanto a companhia e a vida social a ponto de sacrificar princípios do Evangelho. Não façam isso. Jesus mesmo, ele colocava a sua relação com o Pai acima de qualquer coisa, acima de tudo. Mas hoje, talvez, para a gente não perder uma carta missionária que a gente passa, a gente permite que a nossa consciência seja cerceada de todas as maneiras, como eu mencionei ontem naquela história. Agora, hoje está fazendo uma semana. Eu preguei há 3, 4 semanas atrás em Angola, falei sobre eu falei sobre plasticidade neural e hábito, que nem foi tema bíblico. E aí várias pessoas foram, inclusive 6 jovens que eu conheci, quiseram ir ver o tema. Mas o pastor tinha falado, ó, não vão, senão vocês vão ser excluídos. Porque esse movimento é dissidente, esse rapaz lá no Brasil, ele é perigoso. Não se envolva com esse rapaz. Ah, mas ele vai falar sobre um tema lá que não tem nada a ver com isso. Falaram, não vão, porque vocês vão ter problemas. E aí os jovens foram. Foram lá, assistiram a palestra, acredito que foram muito abençoados. No sábado seguinte, o pastor pediu uma reunião com todos eles, e a hora que eles chegam lá na igreja, não houve formalização, não houve convocação por carta, não houve nada, simplesmente falaram, vocês estão excluídos. E desses 6 pessoas que foram excluídas, uma pessoa era de outra igreja ainda, era adventista, mas de outra igreja, incluiu tudo no pacote, excluiu. Totalmente inconstitucional. E aí eu pergunto, será que não tinha nenhum ancião ali para falar, pastor, mas vamos seguir pelo menos o manual? Para não ficar tão feio, mas ninguém falou nada. Foram excluídos, os 6 jovens. Irmãos, o medo de ser ridicularizado, o medo de ser colocado de lado, é algo que tem nos atingido muito. Quem é que paga a conta de vocês aqui? Tem gente que paga? Fica em casa, dormindo a semana inteira. No final do mês alguém vai lá pagar a conta. É isso que acontece? Então nem a nossa conta ninguém paga, é a gente que paga. Então por que a gente vai estar tão preocupado a ponto de tripudiar a nossa própria consciência para poder não ter nenhum problema? Se eu não trabalhar, minha conta vence. Eu vou ter que ficar meu nome sujo, o Serasa. Esses jovens, irmãos, Daniel e os seus 3 amigos aqui, eles não se importavam com isso, de serem ridicularizados. Ah, ali está não sei quem, ali... Eles não estavam nem aí para isso. Se a gente não perder o amor à nossa reputação, se a gente não perder o amor ao nosso nome, nós vamos estar fadados a não querer contrariar também o nosso prefeito, os vereadores, os deputados e nem o presidente. Então Jesus quer que nós tenhamos esta coragem de começar a questionar as coisas. Não, eu vou fazer isso por quê? Porque se isso não é errado, por que eu não vou fazer? Lá na Terceiro Anjo mesmo, conversando com o Sérgio, eles trouxeram várias pessoas de peso. E olha que a Terceiro Anjo ainda faz o possível para trabalhar em harmonia com a igreja. Acho que a maioria que conhece o Terceiro Anjo, né? Olha, a estimativa era para receber 4.000 pessoas lá. Faltando 2 meses para acampar, foi feito um massivo trabalho de vários distritos. Caiu para 1.300 pessoas o número. Caiu menos da metade de pessoas ficaram com medo de ir e serem excluídas, com medo de ir e serem expostas, com medo de ir e serem ridicularizadas.
Então, o que eu preciso que vocês assim, entendam junto comigo, irmãos, é que nesses pequenos detalhes, se eu permito que outro dite o que eu devo ou não fazer, isto é óbvio, mas é óbvio, igual o pessoal fala lá na roça em Minas, isso é óbvio, que eu vou permitir a minha consciência ser tolhida também em aspectos mais graves. Olha, se para poder não perder a hora social eu tripudio a consciência, o que eu não vou fazer para não perder a vida? O que eu vou fazer para não perder a vida? Eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou entregar meus irmãos igual Judas. E o Spalding Maguire, volume 1, na página 11, em português, diz assim: vi que os santos dos últimos dias serão um povo desconhecido, pouco conhecido pelos católicos. Por isso, os seus irmãos, adventistas do sétimo dia, que não podem refutar os seus ensinamentos, os entregarão aos católicos para serem mortos, dizendo: estes guardam o sábado, isto é, não faz caso da instituição do povo, se referindo ao domingo. E aí, o que a gente vai fazer diante de uma situação dessa? Vamos nos curvar ou vamos falar, não, se eu tiver que morrer, morrerei, como Esther. Se perecer, pereci. Porque a história de Esther, de maneira eloquente, indica isso também. 605 do Profetas e Reis, diz que, e 603 também remonta a ideia, que como teve um decreto nos dias de Esther, esse decreto vai acontecer de novo. E aí, nós vamos dizer isso? Se perecer, pereci? Se diante de ameaça, a gente já se curva para amarrar o cardápio? Avancem comigo. Daniel 3. Daniel 3. Fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar uma fé maiúscula. Verso 19. Nabucodonosor mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Irmão, será que o normal já não cozinhava o suficiente, não? Claro que sim. Eles eram acostumados a matar pessoas ali. Então, a temperatura normal já cozinhava, mas ele queria mandar uma mensagem. Verso 20. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e lançassem na fornalha. A mensagem que ele está querendo mandar ali é o seguinte: tomem cuidado, esses 3 jovens são perigosos, vocês devem ficar longe deles. Eu não sei quantos aqui conheceram o pastor David Kahn. Ele foi algumas vezes no IEST pregar. Ele tinha um ministério muito grande na Coreia do Sul, e lá na região onde ele trabalhava existia intolerância religiosa. E ele já era um senhor de cabelo branco, quando eu conhecia, assim, bem velhinho, andava assim, um coreanozinho. E ele falou que uma vez ele fez uma campanha missionária lá, escondido, batizava as pessoas dentro de uma banheira, dessas banheiras de banho, assim. E aí um dia à noite ele falou que escutou um barulho assim. Aí ele falou, mas tem um helicóptero rodando aqui. E aí aquele barulho, outros barulhos assim no ar. E aí ele saiu, a hora que ele saiu na varanda da casinha que ele estava hospedado, tinha 3 helicópteros rodando assim. Uns 2, 3 viaturas assim, um ônibus, aqueles jipes do exército, mais de 100 soldados, tudo armado em volta da casa, para prender ele. E aí sai aquele velhinho lá, altamente perigoso, lá de dentro. E aí helicóptero, prenderam aquele velhinho e levaram ele para a cadeia. Irmãos, Satanás não é besta, ele sabia que aquele velhinho não ia conseguir destruir a Coreia. Mas é a mensagem que se vai transmitir, eles são perigosos, toma cuidado. É igual aqui, vocês acham que Sadraque, Mesaque e Abidnego realmente eles iam tentar fugir? Dar soco nos soldados? Dar pontapé? Se Nabucodonosor tivesse falado, olha, os 3, fiquem em pé ali. Eles iriam ficar em pé ali, uma criança igual o Gabriel, era só empurrar cada um lá dentro. Eles são fundamentalistas. Essa é a mensagem que ele queria transmitir. Toma cuidado com eles. Fundamentalistas. Vocês se recordam, em 2014... que o Papa trouxe fortemente essa pauta do fundamentalismo, e ele falou assim, olha, se for necessário, os fundamentalistas vão pegar em arma para matar. Eles precisam ser detidos. Eles vão pegar em arma. É uma mensagem que estava sendo transmitida. Olha, toma cuidado. Aqueles que creem na plena literalidade da Bíblia, Gênesis especialmente, é perigoso. Eles são perigosos, eles são fanáticos. Eles são do tipo que se precisar de matar, eles vão matar. E é isso que aconteceu aqui. Os homens mais poderosos de Babilônia, que necessidade teria disso? Para prender 3 cordeiros, porque eles eram cordeiros. E eles foram então lançados na fornalha. Capítulo 3,
Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos dentro da fornalha 3 homens? Responderam ao rei: sim, ó rei. Verso 25. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos passeando dentro do fogo, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Irmãos, aqui nós temos uma alusão às 3 mensagens angélicas. Os 3 hebreus representando as 3 mensagens angélicas. Mas quem é que dá poder cumulativo a essas 3 mensagens angélicas? O Apocalipse 18, verso 1, a mensagem do 4º anjo ali, que se une aos 3 anjos e dá um grande poder. Da mesma maneira que a gente vê aqui, Apocalipse 16, 20, fala também do dragão, fala do dragão, do falso profeta e da besta. As 3 mensagens satânicas. Mas o que vai dar poder também a essas 3 mensagens satânicas? A personificação de Cristo. Ou seja, o 4º anjo que vai dar poder para essas 3 mensagens satânicas. Assim como o 4º anjo dá poder aos 3 anjos, a mensagem dos 3 anjos. Temos um alto clamor aqui acontecendo. O Profetas e Reis 509 diz, Satanás intentava glorificar todo o seu nome, glorificar o seu nome por todo o planeta, porque os representantes do mundo que ali estavam iam voltar dizendo as boas novas que aconteceu. Mas com o contrário foi, ali diz que o nome de Deus foi glorificado em toda a terra. Houve um alto clamor naqueles dias, ou seja, as 3 mensagens angélicas, os 3 hebreus. E o 4º homem, Apocalipse 18, verso 1, Jesus, que deu poder àquela mensagem. Irmãos, nós estamos assim caminhando para tempos trabalhosos. Nós estamos caminhando para tempos difíceis. Hoje não dá para brincar mais de ser cristão, porque Satanás não está brincando de ser Satanás. E se tudo tem acontecido como temos visto, o cenário se preparando, talvez, se não for eu que esteja preparado, se não for ninguém aqui de Afonso Cláudio, só cada um sabe aí como é que está o seu preparo com Deus, mas alguém está se preparando. Por quê? Porque haja o reavivamento da fé. E a perseguição vem novamente. Hoje, nós estamos caminhando para a intolerância religiosa. Todo o cenário está sendo armado, especialmente na América do Norte, de onde sai o decreto dominical. Então, existem pessoas nesse grande planeta que estão se preparando verdadeiramente. Agora mesmo, quando eu fui a Angola, existem muitas pessoas ali que não têm nada. Nada mesmo. Eu fico pensando, quão privilegiados são essas pessoas. Porque às vezes a gente não quer fazer uma coisa porque tem um emprego que atrapalha, tem um carro que tem que pagar o IPVA, trocar o pneu, abastecer. Lá eles não têm nada, a maioria das pessoas, né? Quem tem, tem. Mas quem não tem, não tem nada. Então, muitos não têm casa para dormir, então não tem essa preocupação. E até esse irmão Maurício mesmo me falou que eles estão muito mais preparados para enfrentar o final do que a gente. Eu falei, olha, o senhor está certo. Porque lá eles não têm nada já mesmo, são acostumados a passar fome. Vivem num país opressor, onde você não tem liberdade para nada. Mas nós precisamos, irmãos, pela graça de Deus, permitir que o Espírito Santo tome o nosso coração e nos transforme verdadeiramente, porque tem um texto, Sr. White, que para mim assim, é o texto que eu não quero que ele se cumpra na minha vida. Ela fala que os perdidos mais frustrados serão aqueles que não aproveitaram os prazeres deste mundo e nem alcançarão a salvação. É porque eles se cumpriu neles aquela visão que ela tem no testemunho Zoom, segurando aqui a coroa celestial com uma mão e segurando a coroa da terra com outra. E ficou aquele puxa para lá, não soltou nenhum e nem outra. E quando for soltar, já é tarde demais. Vocês já pararam para imaginar? A maioria aqui eu acredito que já foi talvez, já tiveram uma vida no mundo, né? É bem comum, a maioria de nós temos a vida no mundo, assim como eu tive. O mundo tem seus prazeres. Mas tem a depressão depois de uma boa noite de cervejada? No outro dia tem a depressão, mas enquanto você está lá, você está curtindo. Então, no mundo tem prazeres. Agora, vocês já pararam para imaginar a gente viver um mundo às meias bocas e o céu também às meias bocas? E no final ficar perdido? Não aproveitou nem o mundo, não correu atrás de um bom carro, não correu atrás de lindas mulheres, não correu atrás de muita curtição, mas ficou ali, ó,
Ali, ó, no vai e vem, no vai e vem. E naquele grande dia não vai ter nem o céu, e Jesus ainda vai falar, olha, você é bode, se afasta de mim que eu não te conheço. Então é necessário que a gente tome uma decisão por Cristo, irmãos. Tomar uma decisão mesmo, sabe? Assim como os hebreus tomaram, falaram, Senhor, eu vou replicar a fé desses homens na minha vida. Eles eram jovens também, ali deviam ter 15, 30, 17, mais ou menos 32, 33 anos, eles tinham jovens. E olha só que fé maiúscula que eles demonstraram. Isso em um período em que Jesus ainda nem tinha vindo a primeira vez, né? Hoje nós estamos na esperança da iminente volta de Jesus. Então vale a pena sacrificar qualquer prazer ou qualquer ganho terreno para termos a coroa da glória. Quando a gente olha para a Idade Média, só é o reflexo daquilo que está muito perto de acontecer, as atrocidades que ali aconteceram, as consciências sendo esmagadas. E nós vamos ter que nos posicionar a favor do sábado. Hoje, talvez, se posicionar, igual nesse caso que eu mencionei lá em Angola, que todo mundo foi excluído e as pessoas não fizeram frente, né, por vergonha. Porque talvez ela, olha, dissidente também, ou isso, ou aquilo, as pessoas ficam tímidas. E talvez até um filho pode ser excluído, porque teve o caso de um rapaz lá que a mãe fazia parte da igreja, nem a mãe falou nada. Ou seja, é medo de ser ridicularizado, medo de ser exposto. Este medo precisa ser superado, irmãos. Senão nós vamos ser instrumentos ineficientes para a obra de Deus. Deus requer homens que sejam fortes e firmes como o aço, que não se dobram, que no bico de um revólver não vai tremer na base, muito menos diante de falsas acusações. Se nós não nos colocarmos verdadeiramente com o pé firme diante com o nosso Senhor contra todas as acusações que possam vir, nós estamos perdendo o que o mundo tem para oferecer e não seremos aceitos também no céu. E isso vai ser algo muito, muito triste, muito frustrante. Então, Josué disse, escolhei hoje a quem servir. Elias, né, a mesma ideia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, escolhemos servir ao Senhor. Elias disse, escolhei a quem servir. Jesus disse também, deixa tudo e me segue. Quando Jesus pleiteou com um jovem rico, desejado, diz que Jesus deixou ao critério dele escolher segui-lo ou não. E é o mesmo convite que ele faz para cada um aqui nessa manhã. Cada um aqui é livre para escolher seguir a Jesus ou não. Irmãos, se você está com um pé no mundo e com outro pé na igreja, e só você sabe, né, porque só você conhece o seu coração, e bem verdade é que às vezes nem nós conhecemos muito bem o nosso coração. Mas se você está com um pé no mundo e com um pé na igreja, tenta regularizar isso com Deus, porque senão você vai ser uma pedra de tropeço para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Você talvez vai ser uma pedra de tropeço para a própria família, vai impedir a família de alcançar o que é necessário alcançar, e ainda naquele grande dia vai se perder, vai ter uma vida frustrada. Então, quando a Bíblia fala, escolhei a quem servir, é para fazer uma escolha, mas uma escolha de coração mesmo. Ou eu me entrego de corpo e alma a Jesus, ou eu me entrego de corpo e alma aos prazeres que o mundo tem para dar, porque pelo menos a gente vai aproveitar alguma coisa. Esse conselho que Jesus dá, irmãos, ele é cheio de sabedoria e misericórdia. Jesus está falando, olha, a sua vida é curta nesse planeta, então se você não quer seguir a mim, pelo menos aproveite o outro lado. Mas não seja um hipócrita. Não se prive do mundo com a roupa de que você é cristão e você não vai ter nenhum no final. Então, é um conselho que Jesus dá. Então, aproveita pelo menos o que o mundo tem. Curta, joga o seu futebol, faça o que você quiser, aproveita aí a vida. Porque assim você não vai ser pedra de tropeço e também vai aproveitar alguma coisa durante a existência aqui nesse mundo. Eu não sei qual a condição realmente de cada um aqui, porque às vezes eu tenho dúvida até quanto à minha condição, porque a verdade é que nós nos conhecemos muito pouco, sabe? Mas que o conselho de Jesus nessa manhã possa ser estendido para cada um de vocês. Escolhei hoje a quem servir.
Se é Jesus, segue-o. Se é o mundo com os prazeres que ele tem para oferecer, busque-os. Mas faça alguma coisa. Porque viver nesta água morna, de todo jeito a gente vai ser vomitado no final. A gente vai ser vomitado. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, irmãos. Que Ele possa dar força para aqueles que talvez estão aí na batalha. Porque a batalha contra o mal é uma batalha árdua. É uma batalha difícil. Então que Jesus possa fortalecer cada um para ser vitorioso nessa batalha. Eu quero orar com vocês agora e vamos orar todos juntos. E não vai ser uma confusão de línguas. Vamos orar todos juntos. Nós vamos cantar todos juntos o hino 502, em forma de oração, Vaso Novo. Vamos cantar de maneira suave. Vamos tentar ouvir a voz dos anjos também, porque com certeza os anjos sempre estão presentes nesses acampamentos. Então vamos cantar o hino 502 e eu fecho com a oração. Vamos cantar com a nossa alma, porque precisamos ser quebrados, irmãos. Jeremias 18, um oleiro que é um bom oleiro, ele quebra o vaso para poder refazer da melhor maneira. Amém? Vamos cantar o hino 502. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu este vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor nosso Deus, querido Pai que habita nos altos céus, como desejamos ser novamente quebrados. Talvez muitos de nós aqui já sejamos cacos velhos ou vasos velhos, com trincas, com lodo, com mofo, mas sabemos que o Senhor é mestre em recuperar o barro perdido. Por favor, querido Pai, todo vaso que aqui necessita de reparo, que o Senhor, como oleiro, possa restaurar-nos. Nos ajude, querido Pai, a tomar verdadeiramente uma decisão ao Teu lado, de buscarmos ter uma língua pura, pensamentos puros, um coração purificado, e que todas as palavras que saírem dos nossos lábios sejam palavras ornadas de pureza, de santidade. Nos dê, querido Pai, a santidade que teve o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção seria termos aquela mente superior santa, que não pensava mal das pessoas, que não julgava as pessoas, que o seu único dilema era: quero estar perto do Pai. E o que afligia sua alma era os momentos em que ele não estava perto do Pai. O que matou, o que tirou a sua vida e explodiu o seu coração foi ter se afastado do Pai. Nos ajuda, querido Senhor, a estarmos verdadeiramente perto de Ti, preparados para os conflitos que já estão diante de nós. Amém, Senhor. Se hoje talvez uma pessoa que me fecha com o carro já tira a minha paciência, isso mostra que a minha tolerância está muito curta
E eu preciso do refreador poder do Espírito Santo na minha vida. Amém, Senhor. Tome cada alma aqui neste lugar, querido Pai. Se estão aqui, em vão não vieram. Se estão aqui, buscando o acaso, também não vieram. Elas vieram para ter um encontro contigo. Que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo sobre cada coração aqui nesta manhã. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.